Voltamos com o Ivan Maia, um prazer, novamente faço questão de repetir em tê-lo aqui conosco. Ivan, nós falamos aqui da questão da gratidão, né? Então, com base na gratidão, como que as pessoas podem se livrar de hábitos ruins, porque nós temos e criamos muitos hábitos ruins, e passar então a ter a prática da gratidão? Como que você pode nos ajudar com isso? Veja, as pessoas elas formaram hábitos ao longo de anos, né? Um hábito, de acordo com Mark Twain, hábito é uma corda que a gente tece fio por fio até que ela fica tão grossa que a gente não consegue mais se livrar dela. Então a única maneira de nos livrarmos de um hábito é colocando um outro no lugar. Então é muito bom que as pessoas usem o sistema de alavanca. Eu ensino isso no meu curso já e para os meus alunos de mentoria nas empresas também há muito tempo. O que é uma alavanca? É algo, primeiro precisamos entender o seguinte, se você for numa loja de ferragens e você quiser comprar uma alavanca, vamos definir o que é uma alavanca. É uma barra de ferro com mais ou menos 1,5 polegadas de diâmetro, de ferro maciço. Ela tem uma ponta afiada e na outra ponta ela tem um pé de cabra. Para que serve uma alavanca? Você usa com um toco, normalmente um toco de ferro ou de madeira, e você tem que mover, por exemplo, sozinho ou em 2 pessoas, um cofre que pesa 400 quilos. Então você põe o toco próximo do cofre, coloca a alavanca em pé, aquela parte do pé de cabra ali. Quanto mais para cima você pegar, menos força você faz. Então você puxa, o cofre se levanta, sem você fazer muita força, a outra pessoa vem, põe um carrinho ou põe um toco embaixo. Ou seja, uma alavanca é algo que você faz com que você consiga mover sozinho uma coisa que precisaria de 5, 6 pessoas. Aristóteles escreveu, há milhares de anos, ele escreveu o seguinte: me dê uma alavanca longa o bastante e um ponto de apoio forte o bastante e sozinho eu moverei o mundo. Então uma alavanca, ela ajuda você a mudar um hábito. Por exemplo, vamos supor que o seu hábito, eu estou falando do hábito de ingratidão, certo? Então você já é aquele tipo de pessoa que tem o costume de acordar se lamentando. Ah, é porque eu tenho que trabalhar, ah, é porque eu tenho conta para pagar, ou ah, hoje eu tenho aquele cheque. Então quanto mais ingratidão, mais infelicidade. A gratidão é a mãe da felicidade. A ingratidão é a mãe da infelicidade. São inimigas mortais. Sim. Quando você quer mudar um hábito, o que você pode fazer? Cria uma alavanca para você. Por exemplo, uma alavanca pode ser um pedaço de papel que você leva com você e você cola na tua mesa de trabalho ou em alguns lugares da sua casa, que está escrito assim: pare de reclamar, por exemplo. Então, você vai escovar os dentes e está lá: pare de reclamar. Você vai na tua mesa de trabalho e vai: pare de reclamar. Cada vez que você vê aquilo, você já lembra e para. Com o tempo, ao longo de 2, 3 semanas fazendo isso, você não precisa mais da alavanca, porque um novo hábito se formou. Por quê? Em vez de você reclamar, quando você vê a alavanca, você põe outro hábito no lugar. Você diz: não, eu agradeço por estar vivo, eu agradeço pela minha esposa, eu agradeço pelos meus filhos. Ah, que eu não vou reclamar do meu emprego porque eu tenho um emprego. E aliás, eu não vou reclamar do meu emprego e do meu salário porque quem aceitou fui eu. Olha só que legal, as pessoas não entendem isso. Elas reclamam do salário, mas quem que aceitou o salário? O seu salário, você que está assistindo. Quem que aceitou? Fui eu, por acaso? Ah, se você aceitou, agora não reclame. Ah, mas eu aceitei aquele dia, mas não está bom, então peça a conta e vai embora. Ah, mas eu não posso pedir a conta então. Cale a boca e pare de reclamar, é simples assim. Às vezes a gratidão nem é você elogiar e agradecer, às vezes é só calar a boca. Né? Calou a boca, parou de reclamar, pronto, já está grato. Porque uma coisa leva a outra e assim a gente vai indo. Eu não conheço nada mais poderoso do que uma alavanca para ajudar a gente a mudar um hábito. Certo? Alavanca, oração. Né? Você também, quando perceber que reclamou, você pode com as próprias palavras já construir algo melhor. Porque quando você está digitando ou escrevendo para alguém, aí você vê que escreveu uma palavra errada, você vai mandar aquela palavra escrita errada? Se você tem o corretor de texto, você vai lá e corrige o texto. Ou você volta com o backspace do teclado, se você estiver digitando, você percebeu que você escreveu amigo e era amiga. Então a mesma coisa, quando você percebe que reclamou e amaldiçoou algo, teu cérebro percebeu, você viu aquela alavanca, você já diz: não, retiro o que eu disse. Não é nada disso, o que eu queria dizer era tal coisa. Pronto, você vai fazendo. É um hábito, só que as pessoas, a grande boiada humana, que eu digo, que vivem como gado marcado, elas assistem TV todos os dias, novela, reality shows e tal, só noticiário de desgraça, de coisa ruim e tal. E aí elas ficam com a cabeça tão cheia de coisa ruim que elas não veem mais o que tem de bom. Aí
não reconhece a beleza de ter crianças em casa, de ter saúde, de ter uma pessoa que te ama, que você ama, de poder comer, de ter uma cama onde dorme. Você entende? Entendo. As pessoas às vezes dizem assim para mim, elas escrevem para mim e dizem assim, mas eu vi seu vídeo, mas eu estou tão cheio de problemas. Sabe o que eu respondo? Eu digo, problema? Não, você não sabe o que é problema. Você tem que vir andar comigo uma semana para você ver o que é problema. Vou te levar para pais que perderam os filhos adolescentes por suicídio. Eu vou te levar para pessoas que perderam o pai e a mãe na mesma semana. Vou te levar pessoas que perderam 3 filhos de uma vez. Ou eu vou te levar dentro de um hospital do câncer infantil para você ouvir os gritos de uma criança de 4 anos passando por quimioterapia. Você que está nos assistindo, acredite no que eu vou dizer, você nem tem ideia do que é um problema. Seus problemas são muito pequenos perto do que tem por aí. Sim. A gente fica até meio sem palavras, né? Quando a gente para pensar, né, no outro. Olhar para o outro e ver que realmente o nosso é bem pequenininho, né? Então é que a gente costuma valorizar muito, né? Eu acho que isso até é uma questão cultural também, histórica e cultural, né? Essa valorização do problema, a valorização daquilo que está ruim, né? As pessoas, elas parece que gostam mais de comentar com o amigo, comentar com o vizinho, comentar com a amiga sobre, eu tô com um problema, eu tô com isso, do que falar da felicidade, né? Que é tão próxima. Tem um vídeo bastante interessante seu também, que eu gosto, que é quando você fala de construir a verdadeira felicidade, né? E é ligado nisso, né? Como se você falou, tudo tá linkado, né? Ao olhar para si e construir. Se você quiser falar um pouquinho pra gente também sobre isso, sobre essa construção da felicidade, baseado nisso que você disse agora, do problema do outro, né? O problema do outro, com certeza, é muito maior do que o meu, né? Se a gente olhar para trás, você deu exemplos bastante significativos e fortes, né? Então, a nossa felicidade, muitas vezes, está tão próxima, está tão ali presente. O simples fato de, por exemplo, de estarmos fazendo uma refeição em família, ou assistindo alguma coisa com a família, ou de ter um lar, né, Ivan? Tantas coisas podem ser tão significativas de valor de felicidade. O que você pode nos dizer também a respeito disso? Então, o que você diz para as suas pessoas nos seus vídeos sobre essa construção da felicidade? A primeira coisa é você decidir ser feliz. Então, isso é uma decisão que só você pode tomar. Ela é intransferível. Então, você tem que decidir. A partir de hoje, eu serei, não é eu quero ser, eu pretendo ser, eu vou ser. A partir de hoje, eu me declaro uma pessoa feliz. A partir de hoje, tudo na minha vida muda. Então, essa declaração, e se ela for escrita, então, muito melhor ainda. Porque quando você escreve algo, o poder que emana do fato de sair um impulso cerebral e você escrever algo é muito maior do que eu posso dizer. Aí você escreve e lê. Então, é uma declaração. E você põe a data. Pronto. Decidiu ser feliz? Então, aí começa uma série de coisas. Porque quando você propagou com a sua boca, então o universo ouviu e é a testemunha. E tudo então você lê aquilo todos os dias e você vai então relacionando os motivos pelos quais você é grato. Porque uma pessoa feliz, ela passa a viver de forma grata. Porque a gratidão, ela é um estilo de vida, não é uma emoção. Ninguém sente vontade de ser grato. Você começa a ser grato e depois as emoções vêm. É tudo assim, primeiro você age, depois você sente. O seu corpo comandando o seu cérebro, não o seu cérebro comandando o seu corpo. Você vai fazendo isso. Se você não acredita em mim, você que está nos assistindo, pense no seguinte, hoje em dia você entra no teu carro, se você dirigir, se você trabalha a 5 quilômetros da sua casa, você anda 5 quilômetros, você muda marchas, põe o cinto, para em lombadas, para em semáforo, passa por 1 milhão de placas, tudo, e você chega, às vezes falando ao celular, e você não pensou uma vez no que estava fazendo, porque o seu corpo já fez aquilo tantas vezes, que agora ele comanda o seu cérebro. Então é isso também, é você começar então, escrever e ler. Aí você lê aquilo. Aí o que você começa a fazer? Você faz uma lista da gratidão. Escreva quais as coisas pelas quais você é grato ou grata. Eu sou grato por conhecer a Deus, eu sou grato por estar vivo, eu sou grato pela minha cama, sou grato pelo meu esposo ou esposa, sou grato pelos meus filhos, sou grato por poder falar, sou grato por poder ouvir. Tem uma lista pequena. Sou grato aos meus pais por tudo que eles me deram. Então, quando você faz essa lista da gratidão, você lê todos os dias, né? É um hábito.
Então isso vai renovando e você vai fazendo o quê? Mudando o foco do seu pensamento. Você vai mudando devagar, porque quando você era pequeno, quando você era bebê, é que você não lembra disso. Pergunta para sua mãe se um dia você pulou do berço e saiu correndo. Não foi assim, foi um processo. E você não reclamava porque não sabia andar. Porque você nem sabia que existia o andar. Você foi dentro de um processo. Então, dá o primeiro passo, depois faz o segundo e faz o terceiro. Agora, você quer matar a pau e construir a sua verdadeira felicidade? É uma coisa que nunca falha. 100% infalível. Tudo que você der para os outros é o que você vai ter de volta. Então, para você ser feliz, você toma a decisão. Para você ser muito feliz, faça um monte de gente feliz. Para você ter um monte de paz, leve paz a um monte de gente. Para você ir bem no seu casamento, ajude um monte de gente a ir bem no casamento. Para que você tenha alegria, faça um monte de gente ter alegria. É assim, é porque a verdadeira felicidade nossa, construir, está nos outros. Então tudo que você fizer pelos outros, você está fazendo por você mesmo. Por quê? Porque você é o outro e o outro é você. Nós somos todos irmãos, nós somos parte do que eu chamo da grande família humana. É um princípio universal que diz assim, quando você entende isso, você percebe que o todo é maior do que a soma das partes. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então pronto, aí você o que eu posso fazer por você hoje? Como que eu posso fazer como que eu posso fazer esse cliente feliz hoje? Como é que eu posso fazer os meus colegas de trabalho felizes? Como é que eu posso melhorar o dia de alguém? É ouvindo? É mandando uma mensagem? É ligando para dizer bom dia? Aí não sobra tempo para você reclamar, entendeu? Exatamente. Porque você vai ver que tem gente... Sabe aquela história? Você já ouviu aquela história? Estava triste porque não tinha sapatos, encontrei um homem que não tinha um dos pés. É simples assim. Simples assim. É a lei do retorno, né? Quando nós doamos, nós também recebemos, né? Então, aí fica a dica, vamos doar felicidade, vamos querer fazer o outro feliz, que com certeza o universo vai retribuir nos fazendo felizes também. Ivan, seu livro é maravilhoso e eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre ele, o que ele nos ensina, o seu curso. Vamos falar um pouquinho sobre a fina arte de lidar com pessoas. Ok. O livro é também o curso. O curso eu ministro já há 19 anos. O livro existe há 11 ou 12 anos, ele nasceu depois do curso. O livro A Fina Arte de Lidar com Pessoas, ele é dividido da seguinte maneira. O primeiro capítulo chama-se Os Alicerces do Trato com Pessoas. Então, é a base do trato com o ser humano, são os alicerces, os fundamentos. É como que o ser humano funciona. Então, tem os 2 verbos mais importantes do mundo, as 2 grandes habilidades que todas as pessoas têm, os 3 nunca, 3 coisas que você nunca deve fazer, as 5 coisas que as pessoas esperam de você, as 2 primeiras leis universais e a combinação mágica que é o que, quando, como e onde dizer, fazer, sentir, planejar ou sonhar algo. Então aí é a base de tudo. Depois a gente vai para o segundo capítulo que chama-se Dinastia, Primeira Dinastia, porque o livro tem 4 dinastias. Na primeira dinastia eu ensino 10 ferramentas para você lidar com qualquer tipo de pessoa, especialmente pessoas difíceis, invejosos, maledicentes, grossos, grosseiros, ríspidos, mal educados, negativos. Essa casta que a gente vê andando hoje, a população em geral. Depois, você aprende 10 ferramentas para conseguir que as pessoas façam tudo o que você deseja delas, porém sentindo-se felizes em fazer. Então você não precisa gritar, ameaçar, tal. São 10 ferramentas que ensinam influência, como influenciar pessoas. Depois, na Dinastia 3, tem 7 ferramentas para você corrigir pessoas, falar do erro delas, conseguir que elas mudem sem que elas tenham raiva de você. Então, para quem é pai, mãe, coordenador, líder, dono de empresa e tal, é fascinante. E a 4ª dinastia é a menina dos meus olhos. É reconstrução emocional. Então, ela é dividida assim. Primeira parte, flexibilidade emocional, que mostra para você os 4 fundamentos e as 4 colunas de uma pessoa que é flexível emocionalmente. Ou seja, sabe essa coisa que o povo diz por aí? O meu temperamento é fleumático, e o seu, meu é sanguíneo, meu... As pessoas, os tolos, amam rótulos. A grande boiada humana, eles deliram de prazer com rótulos, siglas. Eu tenho TDA, eu tenho não sei o quê, siglas, eles amam isso. Então, a flexibilidade emocional, ela te ensina, sabe o quê? Não importa qual é o seu temperamento. O que importa é que você não precisa mudá-lo, você só precisa controlá-lo. Porque quando você aprender a controlar o seu temperamento, ninguém tira o seu sono, ninguém estraga o seu dia, ninguém rouba a sua alegria, ninguém te humilha. Pode até tentar te humilhar, mas não vão conseguir, porque o dono é você.
E na segunda parte da reconstrução tem a transformação emocional. Eu ensino a técnica da mansão. É um guia prático para você se livrar de gagueira, medo do escuro, medo de aranha, medo de barata, medo de monstro, medo de espírito, branco de memória, medo de falar em público e principalmente depressão, pânico, angústia, esses grilhões que prendem milhões de pessoas hoje em dia e a pessoa não consegue ir em frente. Então essa é a constituição do livro, entendeu? Ele traz isso, é do começo ao fim falando sobre isso, como você lidar com você mesmo e com os outros também, né? Engloba todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas. Eu acho que você falou uma coisa bastante interessante, Ivan, sobre a questão de nos rotularmos, né? Infelizmente as pessoas usam mesmo esses rótulos hoje em dia. E o que você disse, eu gostaria até que você repetisse, sobre essa questão dos rótulos, né? Não se rotular, não é porque eu sou de temperamento esse ou aquele, mas quando eu sei lidar, aí eu passo a ter uma vida em sociedade mais pacífica. Frisa pra gente isso? Sim, por exemplo, não sei se você lê a Bíblia, mas na Bíblia você tem entre os seguidores de Jesus, tanto os 12 primeiros quanto os outros, você tem vários tipos de homem, vários tipos de temperamento. Você tem, por exemplo, Pedro, que era sanguíneo, se a gente for usar rótulo, era sanguíneo, era um cara que ele queria orar para descer fogo do céu e queimar a cidade, ele cortou a orelha do guarda quando o guarda veio prender Jesus, ele era sanguíneo. Mas acontece o seguinte, depois, quando ele dominou isso, ele era sanguíneo, mas ele era amável. Aí você tinha João, que deitava a cabeça no peito de Jesus, era o discípulo do amor. E os dois tinham um papel, cada um tinha um papel. Assim como a mão tem o papel dela, o nariz tem outro. A minha mão não vai poder fazer o papel do nariz, o nariz não vai poder fazer o papel de joelho. Cada coisa funcionando junto. Depois você teve Paulo. Paulo não conheceu pessoalmente a Jesus. Paulo era extremamente sanguíneo. E ele foi usado para quê? Ele foi usado para fazer algo que só alguém como ele poderia fazer. Então hoje eu olho para o meu temperamento. A minha mãe dizia quando eu era criança, você tem que mudar o seu temperamento. Você não vai ser ninguém na vida se você não mudar o seu temperamento. Mas é o que ela achava. É a forma como ela aprendeu também. Hoje eu olho para trás e vejo, alguém que não tivesse o meu temperamento poderia fazer o que eu faço, o trabalho que eu faço? Não, porque o trabalho que eu faço é esse, é de transformar pessoas. E você tem que ter um temperamento diferente. Você precisa chegar como um cordeirinho, montam em você, botam cela e esporam as suas virilhas o tempo todo. Então, veja, a fina arte de lidar com pessoas, não se engane, não é a fina arte de ser bobo dos outros nem de ser idiota. É a fina arte de você ser você mesmo, mas não ser sempre o mesmo. Tem um vídeo seu interessante que fala sobre isso, né? A diferença do bobo e do bonzinho e do bom. Porque o bonzinho ele é coitado. Ah, você viu fulano, é tão bonzinho, né? Coitado. E, coitado, Deus me livre de ser chamado de coitado. Coitado quer dizer o quê? Que você é um zero à esquerda. Fazem de você o que quer. Não, fulano é bom, ele é justo, mas não mexa com ele porque ele tem... Eu falo para as pessoas, a gente tem que aprender com os cães, né? Você viu que hoje em dia tem mais cães do que gente, né? Você sabe que tem médico de cão, táxi de cão, Uber de cão, psiquiatra de cão, não tem nada contra. Mas eu acho que as pessoas deveriam aprender mais com os cães, já que elas convivem tanto assim. Por exemplo, o cão. O cão, ele não levanta sem se espreguiçar, ele se espreguiça todinho, ele não tem pressa. Se você acordar ele, de repente, ele levanta daqui, deita ali, dorme de novo no instantinho, não está preocupado com nada, certo? Se você for mexer na comida dele, ele rosna, se você se afastar, ele não morde. Ele só morde sem insistir. Então, para que morder se um rosnado serve? Eu normalmente não preciso nem rosnar, minha cara ela já afugenta um monte de gente, só de eu ameaçar de rosnar. Então é uma economia de energia, entendeu? Agora tente ser bobo para você ver. O cachorro ele marca o território dele, claro que eu não estou dizendo para você sair urinando em todo lugar, mas sabe, de vez em quando, não, ó, aqui é minha casa, aqui mando eu. Não, ó, aqui no meu casamento, se eu quiser opinião, eu peço para você, ok? Cuide da sua vida que eu cuido da minha. Mas eu vou falar isso, Ivan, as pessoas vão ficar chateadas. Problema delas se elas vão ficar chateadas. O problema é inteirinho delas. Mas eu não gosto, seu Ivan, de chatear as pessoas. Então pare de reclamar e deixe eles continuarem montando em você. O que não dá é para ter as duas coisas, né? É você plantar espinho e querer colher a mola, entendeu? Não vai conseguir nunca, né? Muito interessante o que você disse. Eu também gosto muito de cachorros e observo muito realmente a vida deles. E você me fez pensar agora em detalhes que eu não tinha prestado atenção, não. Chame o cachorro para passear, vê se ele recusa. Não é?
O cachorro fala para você, não, eu vou ficar assistindo futebol, meu time vai jogar hoje. Ah, não, estou cansado. O cachorro nunca está cansado. O cachorro está sempre ali. Pare de falar que você está cansado. Você que está nos assistindo, pare. Toda vez que você fala que está cansado, você fica mais cansado. Pare. Quando você morrer, você vai descansar pela eternidade. Se você quiser, eu não conheço ninguém que queira, né? E a felicidade do cachorro, então? Você pode brigar com ele. No instante ele está de volta. No instante ele volta a sorrir para você. Se você chegar em casa 5 vezes no dia, ele faz a mesma festa 5 vezes no dia. E você, quando você chega em casa, alguém festeja a sua chegada? Não? Ou você festeja pela chegada de alguém? Você festeja a chegada de alguém? Não, tá bem? Você não abraça seus filhos, não beija sua mulher, seu marido quando você chega? Meus pêsames. É como eu disse agora há pouco, talvez você já esteja morto e ninguém te avisou. Né? É bom você certificar disso. Essa troca de amor, essa troca de gestos, né? As pessoas se tocarem, se olharem. Muitas pessoas têm receio isso hoje, né? E a gente vê na criação dos filhos mesmo. Pais não beijam os filhos. Os pais, filhos, os meninos então, menos ainda. Talvez beijem as filhas, mas os filhos não. Ainda existem esses tabus, não é, Ivan? Que ainda afastam as pessoas, criam esses obstáculos de sentimentos, de manifestação de amor. E o ser humano precisa manifestar. Não é? E depois, quando a pessoa amada morre, aí ele entra em depressão profunda, porque ele não falou que amava. Ai, por que eu não abracei? Por que eu não beijei? Então abraça e beija agora. Desliga a TV e liga o cérebro. Sai um pouco do maldito celular e eles falam, estou conectado. Nunca estiveram tão desconectados da vida, entendeu? Curte a vida dos outros e não consegue curtir a própria vida dos filhos dentro de casa. Você tem uma fala interessante sobre intoxicação digital. Não tem? Eu já vi algo sobre isso. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Ivan, nós temos tempo também para fazer um gancho sobre essa questão da falta do amor, das pessoas dizerem que estão conectadas, mas será que realmente estão conectadas? As pessoas elas passam a viver, elas vivem curtindo a vida dos outros. E pessoas que às vezes elas nem conhecem. Curtindo a viagem de alguém que não conhece, curtindo a comida. Tem gente que não consegue comer um prato de comida. Ele tem que fotografar o prato de comida para que os outros vejam. Enquanto ele está fotografando, eu estou comendo a comida. Se for para fotografar o prato, fotografe o prato sujo, depois sem nada dentro. Aí você fala, olha o que eu comi. Ah, não vai dar para olhar, porque já comi. Não, enquanto você está fotografando, a vida está passando, entendeu? Enquanto você está mostrando para todo mundo onde você está viajando, você está deixando de curtir a viagem, entende? Se conecte com as pessoas dentro da sua casa. Abrace, beije seus filhos, se conecte com eles, esteja presente. Seus filhos só serão crianças uma vez. Depois que passou isso, nunca mais você vai poder. Porque cada fase da vida vai mudando. Abrace, beije seus pais, seu cônjuge. Gaste tempo para estar com as pessoas que você ama, cuide de você. Use as redes sociais o mínimo possível e se discipline. Mas tem gente que falar isso hoje em dia, acho que é mais fácil as paredes ouvirem do que as pessoas ouvirem. Eu queria que você deixasse para finalizar uma frase bastante marcante para nós, Ivan. Fique à vontade na escolha. Olha, é uma frase que me acompanha já há mais de 20 anos. E desde que eu li pela primeira vez, nunca parei de usar, virou meu lema de vida. É uma frase de um presidente americano chamado Theodore Roosevelt. Ele diz o seguinte: é melhor arriscar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a fracassos e derrotas, do que formar fila com os pobres de espírito, que não gozam muito, nem sofrem muito, que vivem numa penumbra cinzenta e não conhecem nem a vitória e nem a derrota. Então, saia da multidão, saia da grande boiada humana, seja o dono do seu próprio destino. Compre uma camiseta dessa, mande fazer uma para você, eu sou o dono do meu destino. Pronto, acabou, você que decide. Primeiro você escolhe e depois você colhe. Nós somos os donos das nossas vidas. Isso é muito importante. Tomarmos a rédea disso e conduzirmos a nossa vida no caminho da felicidade. Não é isso? Isso mesmo. Ivan, foi um prazer maravilhoso te receber. Prazer para mim também, muito obrigado. Muito obrigada por ter vindo. As portas do programa estão abertas para quando você quiser voltar. Vai ser um prazer imenso trocarmos. Eu sei que você tem bastante conteúdo para nos falar, para nos ensinar. Um prazer imenso tê-lo aqui. Muito obrigado. Prazer para mim também. Muito obrigado. Obrigada.